Bom dia, pessoal. Então, vamos lá dar introdução ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Bom, Sol, Terra e Lua. Então, vocês estudaram lá no sexto ano vários conceitos básicos sobre a Terra e sobre a astronomia. Então, vocês viram que a astronomia ela era utilizada pelos povos antigos para fazer todo o seu processo de orientação, de saber os dias e as noites, de saber as cheias dos rios, para se localizar. Então, a astronomia ela era muito utilizada pelos povos antigos, né? E eles começaram a fazer explicações com o céu a partir das suas observações e dos fenômenos que estavam acontecendo e que eles não conseguiam descrever ainda. Então, foi a partir da observação do céu que eles começaram a discutir quais seriam os movimentos que a Terra, que o Sol e que a Lua, né, e todos os outros planetas realizavam no universo. Aí na apostila de vocês, né, vocês podem observar aqui mesmo no vídeo, ele traz essa imagem, obviamente, não é o tamanho real, tá? Ele está numa escala diferente da real, porque olha só como que a Terra está muito maior. Então, vocês sabem que o Sol, ele é muito, mas muito maior do que os planetas, tá? Então, nós temos aí o Sol brilhando no fundo, a Terra aqui mais próximo de nós e a Lua aqui no nosso cantinho da tela, ó. Então, aqui no cantinho da Terra, eu tenho a Lua, certo? Então, a primeira coisa que ele pede para que vocês observem é que, como vocês acreditam, né, que seria esse movimento? Seria um movimento igual para todos ou não? Tem alguma diferença nos movimentos? O que vocês se lembram em relação aos movimentos que os astros realizam, tá? Essas atividades aqui, essas duas, vocês vão fazer no caderno. Então, a primeira, como são perguntas pessoais, eu vou dar, né, fazer uma explicação para que vocês consigam fazer aí no caderno de vocês. Como você descreveria o movimento do Sol, da Terra e da Lua no espaço? Né? Então, como é pessoal, eu descrevo o movimento contínuo, porque eles não param de fazer esse movimento. Quem gira em torno de quem? Vocês lembram? Vocês têm isso em mente de quem vai girar, quem não vai girar, qual é o astro que gira, né? Então, a professora vai fazer isso para vocês, né? Colocar quem faz esses movimentos, mas se vocês acreditam que seja diferente, né? A opinião de vocês. Então, quem vai fazer o movimento é a Terra ao redor do Sol. A Terra ao redor do Sol faz um movimento chamado movimento de translação, tá? E a Lua, professora? A Lua, ela faz o movimento ao redor da Terra, tá? Então, ao mesmo tempo que o Sol, que a Terra gira ao redor do Sol, a Lua faz um movimento ao redor da Terra. Segunda pergunta, em sua opinião, a opinião de vocês, as explicações para os fenômenos que ocorrem aqui na Terra, vocês acham que também serve para o universo? Então, a explicação para a ocorrência dos dias e das noites, a explicação para a formação das substâncias, a explicação para tudo que nós temos, para os meteoros, para os eclipses. Vocês acham que todas essas explicações podem ser aplicadas para todos os fenômenos em todos os lugares do universo? Então, coloquem aí a opinião de vocês. Nós vamos ter na sequência os modelos cosmológicos. Então, de acordo com os movimentos dos planetas, nós vamos ter cientistas que propôs orientações para as pessoas que viviam naquelas épocas. Claro que vocês sabem que nós tínhamos, né, naquela época, a igreja como muito influente na sociedade. Então, a questão religiosa era muito importante.
E quando nós falamos em religião, qual é a primeira coisa que nós pensamos? No criacionismo, ou seja, Deus criou tudo o que nós temos. E aí, nós tínhamos um cientista chamado de Ptolomeu. O que Ptolomeu dizia? Ele falava assim, ó. Ele falava que a Terra era o centro do universo, ou seja, a Terra ficava parada e todos os outros planetas e também o Sol giravam ao redor da Terra. Ptolomeu, ele deu o seu modelo, ele chamou o seu modelo de modelo geocêntrico. Geo, que significa terra, cêntrico, centro, ou seja, a Terra é o centro do universo. Por que Ptolomeu acreditava muito nisso? Porque ele era muito religioso. E a igreja, ela não permitia que os cientistas fizessem todos esses questionamentos em relação ao universo. Então, se Deus nos criou, nós devemos ser o centro do universo. Então, Ptolomeu, de acordo com a igreja, defendeu, né, em vários livros a ideia de que a Terra era o centro do universo. Mas, nós, como na ciência, nós sempre temos que ter uma ideia controversa, nós temos ainda o modelo de Nicolau Copérnico. Copérnico dizia o contrário de Ptolomeu. Copérnico dizia que nós temos um modelo heliocêntrico. Hélio, que significa Sol, cêntrico, centro, ou seja, o Sol é o centro do universo. Copérnico, ele foi muito apedrejado na sua época, né? Eles falavam muito mal dele. Por quê? Porque ele ia contra a igreja. Então, como que Deus nos criou e nós não somos o centro do universo? Era isso que a igreja falava. Ele enfrentou muitos problemas na sua época em relação a isso. Todas as pesquisas e pensadores chegaram também a essa conclusão e é o modelo que nós temos na atualidade. Ou seja, o Sol é o centro, ele fica parado e todos os planetas vão fazer um movimento de translação, ou seja, uma órbita ao redor do Sol, tá bom? Então, foi um período muito difícil, porque a igreja detinha o poder, tanto econômico quanto político, mas mesmo assim, depois, a ciência conseguiu provar que o Sol realmente estava parado e que os planetas estavam girando ali ao seu redor, ok? Então, para a aula de hoje é isso. Vocês vão fazer aquelas atividades no caderno e a professora vai aguardar as fotos das atividades resolvidas, tá bom? Na próxima aula nós já vamos continuar. Beijo, beijo.